Existem filósofos alemães? Existem escritores alemães? Existem bons livros alemães? Fazem-me esta pergunta no estrangeiro. Ruborizo-me, mas com toda a delicadeza que sou capaz nestas situações delicadas, eu respondo: sim, Bismarck. Para entendermos o que se passava na Alemanha sob a influência de Bismarck na fase guilhermina, é necessário conhecer um pouco dos eventos anteriores e do contexto mundial em que ela estava inserida. A Alemanha, antes da unificação, era composta por estados que estavam unidos sob o Sacro Império Romano Germânico. Sua extensão territorial do império variou durante sua história, mas no seu ápice englobou os territórios dos modernos estados da Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, República Tcheca, Eslovênia, Bélgica, Países Baixos e grande parte da Polônia, França e Itália. Na maior parte da sua história, o império consistiu de centenas de pequenos reinos, principados, ducados, condados, cidades livres imperiais e outros domínios. Guerras como a dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, e a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, foram como sementes plantadas no desenrolar que levaram à unificação. O Congresso de Viena, realizado no período de 1814-1815, trouxe o retorno de muitas monarquias centralizadoras na Europa. Na Confederação Germânica, movimentos radicalizados exigiram sufrágio universal, a convocação de Assembleia Constituinte, a aprovação de novas cartas magnas e o fim do poder centralizado dos monarcas, quando não o fim da própria monarquia. Tudo isso envolto por um forte sentimento nacionalista e pelo desejo de, no curso daquele processo, unificar todos os estados num só país, a Alemanha. A partir do Congresso de Viena, ocorreu duas mudanças importantes. Em primeiro lugar, os esforços para a unificação passaram a vir sobretudo da Prússia, com a exclusão da Áustria. Em segundo lugar, em contraste com as tentativas iniciais que vieram das camadas sociais baixas que se uniram para a derrubada das monarquias europeias, esse segundo momento ficou marcado pelas ações a partir do alto, operadas diretamente pelos que ocupavam o aparelho em uma posição privilegiada, tanto a manifestação de Wartburg em 1817 como a festa de Rambech em 1832, não tinham transmitido um programa claro de unificação. Em Rambech, as posições dos diferentes oradores demonstraram que tinham ideias díspares, unidos apenas pela ideia de unificação. A sua forma de como alcançar este objetivo não incluía planos concretos, mas sim uma noção muito vaga de que o povo, se devidamente educado, faria ele mesmo a unificação. Discursos eloquentes, bandeiras, estudantes eufóricos e piqueniques não se concretizavam em novas políticas, ou regras burocráticas ou administrativas. Enquanto muitos falavam acerca da necessidade de uma Constituição, nenhum documento saía das discussões. Em 1848, os nacionalistas solicitaram uma solução para este problema. Na Prússia, em particular, a burguesia industrial passou a apoiar fortemente a unificação. Para ela, assim como foi para a burguesia do norte italiano, o apoio a um governo forte era visto como um meio de desenvolver mais rapidamente o capitalismo. Depois de 1862, esse forte governo na Prússia foi representado pelo rei Guilherme I. Naquele ano, ao assumir o trono, Guilherme I nomeou Otto von Bismarck para o cargo de primeiro-ministro. Considerado o chanceler de ferro, era político e diplomata, e considerado um dos estadistas mais importantes.
Bismarck desprezou os recursos do liberalismo político, baseado no consenso ou no voto das maiorias extraído das práticas parlamentares, e apostando numa política de força, dita de sangue e ferro, moldando assim um novo Estado alemão dentro do antigo sistema autoritário prussiano, tornou-se um aplicado seguidor da chamada Realpolitik. Bismarck entrou para a história como o grande nome da unificação alemã. Todos os seus esforços foram no sentido de criar um só país. Internamente, fez alianças com a burguesia industrial e os grandes proprietários de terra. Henry Kissinger considera-o um revolucionário. Bismarck exprimiu a essência da Realpolitik no seu discurso Sangue e Ferro, realizado durante a Comissão do Orçamento na Câmara de Deputados da Prússia, no dia 30 de setembro de 1862, pouco tempo depois de ter sido nomeado ministro-presidente. O apelo à identidade nacional e a supostos interesses nacionais, o nacionalismo, foi um elemento central para transformar a participação política em psicose em massa. Na primeira metade do século XIX, o nacionalismo associava-se à autodeterminação democrática dos povos e dos indivíduos, assim como à luta pelo domínio aristocrático. A partir da década de 1880, a política direita reivindicou o monopólio do patriotismo expurgado de ideais democráticos. O nacionalismo vinha com o propósito também desviar contradições sociais internas e ameaças dos trabalhadores ao status quo para xenofóbicas imagens de supostos inimigos externos. Essa ideologia, que coloca suas nações acima de tudo, caracterizaram todo o período estudado. Se das manifestações de Wartburgo e Rambech não saiu uma constituição, nem um sistema administrativo, este problema foi resolvido entre 1867 e 1871. No entanto, como os alemães acabaram por descobrir grandes discursos, bandeiras, multidões entusiasmadas e uma constituição, uma reorganização política, o estabelecimento de uma superestrutura imperial e a revisão da União Alfandegária de 1867-68 não faziam uma nação. Um elemento-chave do Estado-nação é a criação de uma cultura nacional, frequentemente, mas não necessariamente através da política nacional. A Constituição da Confederação da Alemanha do Norte de 1866 tornou-se, com algumas alterações textuais, a Constituição do Império Alemão de 1871. Com esta Constituição, a nova Alemanha adquiria algumas características de natureza democrática. A Dieta Imperial atribuía aos cidadãos representação com base em eleições de sufrágio direto e universal de todos os homens a partir de 25 anos de idade. Além disso, as eleições decorreram sem confusão, gerando orgulho no Parlamento Nacional. Contudo, a legislação precisava da autorização do Conselho Federal de Deputados dos Estados, no qual e sobre a qual a Prússia tinha uma forte influência. Assim, a Prússia exercia sua influência em ambas as instituições e com o poder executivo atribuído pelo rei como Kaiser, que nomeou o chanceler federal. Este respondia apenas ao imperador e estava somente ao seu serviço. Oficialmente, o chanceler funcionava como um gabinete de um só elemento e era responsável pela gestão das questões de todos os estados. Na prática, os secretários de Estado, elementos do topo da governação responsáveis pelas finanças, guerra, relações externas, entre outras, agiam como ministros não oficiais. Os outros estados permaneceram com os seus próprios governos, mas as forças armadas dos pequenos estados ficaram sob o comando da Prússia. As forças militares dos grandes estados, como as de Baviera e da Saxônia, mantiveram algumas autonomias, mas
passaram por grandes reformas para ficarem de acordo com os princípios militares da Prússia e ficariam sob o controle do governo federal em tempo de guerra. A política exterior de Bismarck tinha entre seus objetivos o de sugerir aos vizinhos o desinteresse do Império Alemão por qualquer tipo de aumento de poder, evitando a constituição de coligações contra a Alemanha. Ao término da Guerra Franco-Prussiana, em 1870 e 1871, foi assinado o Tratado de Frankfurt e a França foi obrigada a entregar a província a Alsácia-Lorena para a Alemanha. Os termos do tratado, considerado pesado para a França, criaram uma animosidade geral entre os franceses contra a Alemanha, conhecida como revanchismo. O ressentimento francês aos termos dos tratados, indiretamente, levou às alianças que precederam a Primeira Guerra Mundial e a guerra em si, como estratégia central de Bismarck, o isolamento diplomático da França e o impedimento de alianças desta com outros estados, especialmente com a Rússia. O instrumento diplomático favorito da política de Bismarck foram as alianças formais e duradouras, mesmo em tempo de paz, começando com a dupla aliança com a Áustria-Húngara em 1879. Bismarck temia que a Rússia, Áustria-Hungria aliassem-se à França. A política exterior alemã orientava-se pragmaticamente pelos interesses alemães de segurança. A relação negativa da França com a Alemanha era consequência direta da anexação da Alsácia-Lorena pela Alemanha e representava um ponto central de referência das relações internacionais alemãs e francesas. A Alemanha libertou-se da influência da Rússia e começou a exercer seu poderio econômico sobre esse Estado. No Congresso de Berlim, Bismarck logrou projetar-se como instituidor da paz e dar à Alemanha a imagem de uma potência desinteressada de qualquer expansão. Começava assim a Era Bismarck na política europeia. O Congresso foi um sucesso, mas só superficialmente. A longo prazo, porém, ele criou para as relações internacionais na Europa mais problemas do que resolveu. A oposição entre a Alemanha e a Rússia, subitamente irrompida, e a possibilidade de isolamento da Alemanha propiciaram a Bismarck o motivo para celebrar com a Áustria-Hungria a dupla aliança 1879, tornando-se a pedra fundamental na política externa alemã. A maior parte das interpretações analisa positivamente o eixo pacifista da política exterior de Bismarck, particularmente em comparação à política mundial da Alemanha guilhermina. A preservação da paz na Europa Central, a atenuação da hegemonia alemã e o desmantelamento de coligações contra a Alemanha foram metas que Bismarck alcançou, a curto prazo, magistralmente. A longo prazo, a política de Bismarck não resolveu nenhum dos problemas estruturais das relações internacionais na Europa. Alemanha versus França e Áustria versus Rússia. Ou seja, os conflitos que subsequentemente culminaram na Primeira Guerra Mundial. A sua diplomacia secreta e os acordos contraditórios introduziram um novo grau de complicação, cinismo e falsidade nas relações internacionais. No cenário internacional da década de 1870, Bismarck observou que a Itália não se aliaria à França por estar melindrada pela anexação da Tunísia pelos franceses, destruindo suas pretensões imperialistas na região. A Grã-Bretanha também não se aliaria à França por viver sob a política do esplêndido isolamento. A Áustria-Hungria e a Rússia pareciam ser as únicas potências aptas a lutar contra a Alemanha ao lado da França.